todos. Boa noite. Sejam bem-vindos. Sintam-se bem. Que Jesus, nosso Mestre Maior, possa envolver-nos na noite de hoje com a sua paz, com a sua harmonia. Trazemos para todos nós algumas reflexões. Como já repararam, o tema da noite é a voz alerta vida profilática. E o espírito de Honório, que viveu numa das suas existências, à época de Francisco de Assis e de Clara, foi seu discípulo, nos traz precisamente este contexto e nos narra que desde a nossa existência, desde o momento em que nós chegamos ao estado nominal, como criaturas humanas, sempre os céus enviaram até nós vozes de alerta para nos convidar ao nosso despertar, para nos convidarem precisamente a encetarmos essa viagem que é de progresso, que é de evolução. Então, nos dias de hoje acontece exatamente ou precisamente a mesma coisa. Todos nós, no nosso dia a dia, recebemos essas vozes alerta. Todos nós pensamos, todos nós idealizamos alguma coisa e, por certo, todos nós andamos acompanhados. Nenhum de nós está só, vive só. Todos nós temos companhia. E em muitas ocasiões nós escutamos essas vozes. Muitas das vezes nós damos ouvidos, outras vezes nem tanto. Damos antes ouvidos àquelas vozes que é mais fácil de aceitar. E daí, muitas das vezes, as nossas perturbações, as nossas emoções desordenadas, a nossa fraqueza moral, daí muitas das vezes as nossas enfermidades, porque tem a ver tudo isso com os nossos pensamentos, da forma como nós agimos, da forma como nós nos conduzimos, tem a ver. Então, nós decidimos trazer hoje para todos nós, precisamente, algumas reflexões e que nos fala exatamente das leis morais. Todo o livro terceiro, como sabem, o livro dos Espíritos é composto por 4 livros. E o livro terceiro aborda a questão das leis. E uma delas é precisamente as leis morais. E o nosso trabalho de hoje está enquadrado precisamente no livro terceiro. Então nós iniciamos a falar da lei da solidariedade. Como reparamos, Jesus, quando conviveu connosco, quando andou em nosso meio, já abordou a questão das leis. As leis da solidariedade, as leis da igualdade, a lei da justiça, a lei da moralidade. E as vozes de alerta, as vozes que nos convidam à nossa mudança e ao aceitar dessas leis, sempre se vão fazendo presente precisamente em nossas vidas. Então a lei da solidariedade promove a lei do progresso, que está interligada com a lei da igualdade, segundo o qual deveres e direitos, todos nós temos deveres, todos nós temos direitos, são explicados pelas forças que sustentam a lei da justiça nas relações humanas. Como vemos, isto é grandioso. Todas as leis se encontram na realidade interligadas. E vamos ver mais adiante que todas estas leis estão precisamente incutidas em nós. Todas estas leis, as leis de Deus, as chamadas leis de Deus, estão precisamente inscritas na nossa consciência. Como bem formaliza, portanto, o Livro dos Espíritos na questão 621. Portanto, as leis de Deus estão inscritas na nossa consciência.
No entanto, vamos analisar que vamos conseguir todo este desiderato, todo esse conhecimento, inclusive dessas leis, portanto, com o trabalho contínuo e perseverante que oferece o desenvolvimento das percepções e análises lúcidas dos acontecimentos que nos rodeiam. Acrescentando-lhe pelo estudo e pela reflexão as ideias superiores dilatadas no mundo maior e do sentido da vida, organizando de forma equilibrada as chamadas três forças da alma, as três forças equilibradoras da nossa alma, que são o pensamento, que aclara, portanto, pelo pensamento nós aclaramos o nosso ser, nós damos vida ao nosso ser, nós iluminamos o nosso ser, pelo teor dos pensamentos bons. A vontade, que direciona esse mesmo ser, e o sentimento, portanto, que aperfeiçoa esse mesmo ser. Estas são as três grandes forças da nossa alma. Então, ao aceitar de forma voluntária, portanto, estas três forças, e constantemente o autoaperfeiçoamento, portanto, o esforço que nós vamos fazendo para nos aperfeiçoarmos, o espírito imortal constrói, em suas diretrizes profundas, os rumos dimensionais das circunstâncias que o cercam em sua jornada terrestre, dentro e fora do corpo. Sem se dar conta exata dessa mudança profunda, esse trabalho de aperfeiçoamento intelecto e moral, portanto, porque nós temos que progredir intelectualmente e também de forma moralmente. Portanto, e quando esse processo se dá intelecto moral, portanto, quando há essa conjugação de esforços, nós então progredimos, nós avançamos sempre um passinho adiante, portanto, na nossa evolução. É a chamada medida profilática para o seu futuro. Portanto, ora, medida profilática, portanto, se nós olharmos para a materialidade das coisas, para a ciência, estamos a dizer, portanto, que isto é uma espécie de medicamento que nós vamos tomar antes, não é? Portanto, que a enfermidade aconteça, para que ela, portanto, não possa ter acesso àquele acesso tão rápido e tão violento. Portanto, tomamos medidas profiláticas. Então, essas têm a ver, precisamente, com essas três forças que são o pensamento, a vontade e o sentimento, que nos mantêm, na realidade, o equilíbrio. Portanto, são medidas profiláticas. Quanto maior for a entrega, portanto, a nossa entrega no sentido do bem, a vontade e a consciência, portanto, que vamos tomando do Espírito ao cumprir a lei do amor, justiça e de caridade, mais a lei da justiça é acionada, oferecendo oportunidades constantes para o desenvolvimento do amor e a aplicação da caridade, numa interligação profunda entre essas três forças que equilibram todo o universo. Então nós somos, na realidade, os grandes artífices do equilíbrio do universo. Todos nós, criaturas humanas. Mas vamos chamar-lhe assim, todos nós espíritos, porque nem todos que fazem parte do nosso orbe estão reencarnados. E a grande maioria, portanto, estão desencarnados. A grande maioria que fazem parte do nosso orbe estão desencarnados. E depois há a outra parte, que somos nós. Mas como não temos a veleidade, portanto, de dizer que somos os únicos que existimos no universo, vamos imaginar toda a quantidade, todos os milhões ou bilhões, portanto, de espíritos que se encontram habitando noutros lugares, passando por outros lugares e contribuindo exatamente da mesma forma que nós para a harmonia, portanto, do universo. Então a entrega incondicional, portanto, vamos imaginar, de Saulo da Tarso revela a exemplificação e o funcionamento da lei de causa e efeito como instrumento da lei da justiça. Todos nós conhecemos a história de Saulo, que logo mais virou Paulo. Todos nós sabemos, portanto, quando ele se entregou ao então cristianismo nascente, que foi trazido por Jesus.
defensor da lei mosaica, de forma equivocada. Quando conheceu a realidade, não é? Ele nasceu como que nasceu de novo. Então, nele existiu, portanto, aquilo que se chama a lei de causa e efeito. Ou seja, ele tinha provocado determinados danos antes, na posição de Saulo. E logo mais, quando se tornou Paulo, ele passou precisamente de perseguidor a uma criatura, portanto, perseguida, passando muitos sacrifícios. Mas quando ele é despertado, portanto, por Jesus, e logo mais aconselhado a seguir, portanto, a Damasco, onde se encontrava Ananias, um dos seguidores eminentes de Jesus, para que lhe pudesse restituir, portanto, a vista, porque ele, entanto, havia cegado momentaneamente. Quando recuperou a vista, ele não voltou precisamente para o seu bem-estar, para as atividades que antes, portanto, o haviam colocado naquela posição. Ele procurou o deserto. E durante 3 anos, ele vivenciou, portanto, com Áquila e com Prisca, precisamente as leis e os ensinos que Jesus houvera trazido. E aprendeu também uma arte muito gratificante e que contribuiu precisamente para que ele pudesse sobreviver durante os anos que ainda cá andou, foi precisamente a arte de tecelão. Porque Áquila possuía uma tenda, portanto, onde ensinava precisamente a tarefa da tecelagem. E tinha uma outra atividade também, que era uma padaria, portanto, onde ele fornecia pão para aquela aldeia, portanto, que havia, portanto, ali na zona do deserto, onde eles habitavam. Então, é tão real a sua entrega que do seu ser emergiram valores divinos presentes em todos nós. O novo homem, vinculado a novas experiências, acabava de nascer, necessitava apenas de caminhar, de aprender a avançar, não é? Portanto, a tomar consciência de qual era, na realidade, a sua finalidade. Então, a lei de causa e efeito é inflexível para com todos nós. Mas a maior de todas as leis, que é de amor, justiça e caridade, se faz lei presente no íntimo do espírito imortal, que se flexibiliza no cumprimento dessas leis e redeseriona o efeito de se ter tornado a própria causa da libertação da consciência. Foi nesse período, quando Paulo morreu como Saulo e se tornou Paulo, foi nesse período, portanto, de renascer, que ele tomou consciência de que dentro dele havia precisamente um livre-arbítrio, como todos nós possuímos, mas que até então ele não tinha consciência desse atributo que mora dentro de cada um de nós. E quando ele tomou consciência desse livre-arbítrio, ele começou a analisar a vida precisamente de uma outra forma. Ou seja, antes, de forma violenta, perseguidor daqueles que amavam a Jesus, que seguiam a Jesus. Logo mais, se tornou perseguido. Começou a entender, portanto, uma nova forma de comportamento. Jesus, trabalhando as causas no âmago das criaturas aflitas, penetrou as dores psicológicas mais difíceis da multidão, convidando o povo para a grande ventura do reino dos céus, e que o mesmo está dentro da própria alma de cada um de nós. Essas leis, essa certeza, essas vivências, esse sentimento, essa luz, pensamento, são atributos. Então, o próprio Jesus abordou todas essas questões quando passou perante todos nós, àquela época. Então, o Espiritismo oferece não apenas a compreensão da imortalidade da alma, e nós vamos analisar isso ao longo de toda a codificação espírita, da própria revista espírita, logo mais dos livros subsidiários, coleção de Emmanuel, de André Luiz, de Ivone Amaral Pereira, de Bezerra de Menezes e tantos outros. Mas a mortalidade também da dor. Eles nos falam precisamente que
nós, a mortalidade da dor, portanto, e do sofrimento, para que nós possamos entender qual é o papel da dor, qual é o papel do sofrimento. Deus não castiga. Deus não tem catálogo de doenças. E não olha para cada um de nós e diz, eu vou dar a doença tal àquele, a doença tal ao outro, portanto, uma coisa mais ou menos assim ao outro. Nada disso, isso não acontece. Isso tem a ver rigorosamente com a nossa consciência, com o nosso livre-arbítrio. Porque quando nós começarmos a tomar noção do que é o nosso livre-arbítrio, nós vamos alterar completamente, portanto, as nossas vidas. Vamos precisamente começar a atuar de uma forma diferente, mais salutar, mais agradável, mais idónea, mais equilibrada, mais honesta. Então, é isso que na realidade acontece. Podendo o Espírito libertar-se das causas, ao mesmo tempo em que retifica precisamente os efeitos. Então, tudo melhor quando começarmos a tomar noção dessas leis que moram dentro de cada um de nós. Quem conhece as verdades do Mestre e guarda essas verdades no coração será digno de ser chamado discípulo. Que é assim como nós vamos vendo, portanto, aqueles, não é? Portanto, os evangelistas, Marcos, Mateus, João, foram considerados, portanto, discípulos de Jesus, porque vivenciaram os seus ensinos. E aqueles que os guardam no coração e as distribuem aos demais, são os chamados, são sementes, portanto, de amor. Serão reconhecidos como apóstolos, que desenvolverão sentimentos profundos sobre a proposta da consciência cósmica. Consciência cósmica, portanto, é aquela que habita, precisamente, no universo. Todos nós somos filhos, portanto, desse cosmos gigantesco, não é? Portanto, maior. Embora nós vivamos num microcosmos, portanto, que é onde nos encontramos. Portanto, mas essa grandiosidade à qual todos nós pertencemos e fazemos parte, não tenhamos dúvidas. A nossa alma, o nosso espírito está impregnado, portanto, dessas leis. Todos nós, que aqui nos encontramos e os que estão lá fora, todos nós sabemos o que é fazer coisas boas, razoáveis, mais ou menos, ou negativas. Todos nós. Até a criança, quando começa a ter noção, portanto, da sua idade, 3, 4 anos, 2 anos, 1 ano, já sabe que se pegar em algo e deixar cair e partiu, olha para o adulto. Pode até nem saber falar, mas ele olha para o adulto. Não é? Tem um vago insight, uma vaga lembrança de que alguma coisa não correu muito bem, porque alguma coisa caiu e partiu. Não é? Então, se é assim no estado da aparência, portanto, juvenil, de infância, imaginemos quando chegamos ao nosso estado. Então nós sabemos, todos nós, quando fazemos coisas boas e quando fazemos coisas erradas. Não é preciso que ninguém nos diga que fizemos algo de errado, que matámos, que violamos. Não é preciso. Cada um sabe exatamente aquilo que é. E o que está preparando, portanto, para vir a ser. E também pode lembrar aquilo que foi. Então, regidos por leis soberanas do universo, o espírito imortal só entra no patamar do conhecimento do livre-arbítrio quando já superou os hábitos condicionados. Antes disso, todos nós nos equivocamos. Quando nós começamos a conhecer, portanto, aquilo que nós dizemos, livre-arbítrio, liberdade de escolha, só passamos a entendê-lo quando já tivermos superado os hábitos, portanto, que entretanto nos condiciona a isso tudo. Pensamentos incorretos, práticas incorretas, violência, guerras, fome, ódio, ganância, corrupção. Então, quando nós já tivermos ultrapassado tudo isso, quando nós tomarmos consciência, portanto, do que é o livre-arbítrio, nós jamais vamos entrar precisamente nessas questões, porque já ultrapassamos. O desenvolvimento e o conhecimento pleno dessa faculdade começa a dar sinais quando o comportamento estímulo-resposta, portanto, quando nós somos estimulados, portanto, a fazer algo de bom e temos a resposta, não é? De algo que é superior.
passa a ter uma característica mais profunda, levando o espírito a agir por consciência. Resposta. Passamos a atualizar, portanto, com alguma consciência, com algum conhecimento. E como resposta, começamos a ter precisamente o bem-estar, portanto, e a vontade de continuar fazendo mais. Consciência, resposta. Passa a ter uma característica mais profunda, levando o espírito a agir por consciência e resposta. Ou melhor, estruturando o processo, podemos dizer consciência, livre-arbítrio. Portanto, tomamos consciência de qual é a nossa finalidade. Por que nos encontramos aqui? Com que finalidade? O que é que cada um de nós veio fazer, portanto, aqui, não é? Portanto, este planeta azul, tão lindo, tão belo, mas tão carregado, portanto, de coisas boas, coisas ótimas, mas também de coisas muito desagradáveis. De guerras fratricidas, de ódio, de rancor, de ganância, não é? Portanto, e quando nós tomarmos consciência que nada disso nós levamos, nada que seja palpável nós levamos rigorosamente o que trouxemos, mais o suplemento daquilo que carregamos, portanto, em nossos ombros, que são as nossas ações, é aquilo que cada um transporta. Quando chegarmos do outro lado da vida, ninguém nos vai questionar. Ninguém nos vai questionar, portanto, quantas casas tínhamos, quantos automóveis, quantos lanches, quantos paquetes, nada disso. Quanto dinheiro, nada disso. Somos nós mesmos. O que fizestes da tua vida, daquilo que te foi emprestado, das ferramentas que te colocaram em mãos, não é? Quais foram as ferramentas? O estímulo-resposta, a consciência-resposta, a consciência livre-arbítrio e a consciência-resposta. São as ferramentas que estão cá, que nós temos que as buscar dentro de cada um de nós. Estão cá todas. Não falta uma. Estão cá todas. É igual para tudo. Quando Deus nos criou, colocou tudo. Quando Deus criou o Espírito, diz a lenda, que Deus falou, portanto, para alguém dos seus propósitos que lá estava e disse assim, agora eu vou criar algo importante para colocar na alma deste meu filho, ou destes meus filhos. E aquele que lá estava junto dele assim, e o que é, Senhor? É algo que se chama consciência. Mas eu estou em dúvida, não sei onde a colocar. Não sei se como apetrecho, se criar uma divisão, se criar uma maleta para cada um levar. E então, alguém sugeriu, e que tal colocar dentro do próprio? Não é? Bem lá, arrumadinho. E o pai anuiu. Muito bem. Então nós vamos colocar a consciência dentro da alma de cada um. Estão lá, todas as leis, bem vinculadas. Para o pleno funcionamento do nosso livre-arbítrio, da nossa liberdade de escolha, é necessário que a capacidade de discernimento, o nosso discernir, esteja em profunda integração com as leis divinas naturais. As leis que nos regem o nosso livre-arbítrio. Eu vou decidir fazer uma caminhada. Então, mas eu vou procurar cortar caminho para fazer essa caminhada. Então, eu gosto muito da natureza, então eu vou atravessar o pinhal. Vou pelo meio da natureza. Ao passar pelo meio da natureza, eu vou respeitar toda a natureza que lá está. Os bichinhos mais pequeninos, os animálculos, não é? Vou procurar não calcar, vou procurar passar ao lado. Respeitar o pinheiro. Todas as árvores, as flores, as plantas, respeitar. Portanto, vou fazer essa caminhada. Então, estou respeitando precisamente as leis divinas. A erva daninha, portanto, não foi plantada pelo ser humano, ela nasce, brota, portanto, através da lei divina. Portanto, ela brota. Não é? Não fomos nós que tentámos arranhar, portanto, ela, por si só, portanto, ela nasce. Não é? Então, tudo aquilo que nos anima, como criaturas humanas, também anima, portanto, toda a natureza.
todos os animais, todos os nossos irmãos inferiores têm o mesmo princípio que nós temos. Logo mais, quem sabe, poderão ter também o livre-arbítrio. Então, a fim de que o indivíduo não navegue nas conjunturas meramente humanas, mas que coloque seus olhos no funcionamento das leis divinas no coração humano. Para entendermos, portanto, qual é a finalidade do nosso livre-arbítrio, nossa liberdade de escolha. Eu posso fazer tudo o que me dá na real gana? Posso. Mas devo? Nem tanto. Poder, nós podemos tudo. Poder, nós podemos fazer tudo. Mas nem tudo me é conveniente fazer. Então, quando nós começarmos a pensar assim, nós começamos a entender qual é o sentido da respeitabilidade, o sentido do livre-arbítrio. O espírito mortal tem uma relação intrínseca e primária com o cosmos, e não com o meio habitat temporário no qual está inserido no momento. Então nós temos, precisamente, não é? Portanto, esse meio ao qual nós pertencemos de forma integral, que é precisamente ao mundo cósmico. E aqui estamos de passagem. É um empréstimo. Não é? E é tão rápido que quando nós muitas vezes damos fé, portanto, há criaturas, portanto, quando dão fé já não estão destinados, já estão do outro. E temos amigos nossos, irmãos nossos, que se comunicam nas nossas reuniões mediúnicas, não sabem que já partiram. Não têm a noção. E alguns já partiram há anos. Não pode ser, mas este é o meu corpo físico, não é? Não, olhe bem. Tem que se estar a explicar, portanto, como é, como funciona. Outros cometeram suicídio. Uns para chegar mais depressa a Deus, por um engano. Não é? Vão chegar mais atrasados. Porque lesaram precisamente a lei do libertado, lesaram o livre-arbítrio. Então, de forma equivocada, fizeram uma escolha que não foi a melhor. Então, o ser consciente, antes de tudo, é um indivíduo cósmico. Somos espíritos imortais. O ser consciente, portanto, que somos nós, antes de tudo, é um indivíduo cósmico. Somos espíritos eternos, indestrutíveis. O espírito não morre. O que morre é a indumentária física. Mas, agregado à indumentária, portanto, espiritual, que é o corpo espiritual, ficam todas as atividades que nós fizemos enquanto passámos por aqui, nestas, nas outras existências. Tudo está gravado. Precisamente nesse computador gigantesco que se chama corpo espiritual. Consciência, portanto, que lá está, dentro de nós, está lá tudo gravado. Tudo quanto nós fizemos, tudo quanto nós estamos fazendo, estamos preparando precisamente para o nosso futuro. Que é movido por leis perfeitas, nele manifestadas somente quando sua realidade transcendental começa a ser desenvolvida. Então, quando nós começamos, portanto, a entender isso, não é? Portanto, começamos a entender essas leis gigantescas. Então é um trabalho, portanto, que nos cabe a todos nós. É um trabalho perseverante, de paciência, mas todos nós iremos conseguir, porque fomos fadados, ou estamos fadados, não é? Portanto, fomos criados por Deus para atingir a perfeição, o estado de espíritos puros. Sem esquecermos que quando atingirmos essa gigantesca, portanto, evolução, Deus continuará sempre acima de nós. Então, o principal aspecto do ser consciente é a sua capacidade de superação das ilusões criadas pela matéria. Portanto, quando nos tornarmos criaturas conscientes, já não vamos mais em ilusões, não é? Portanto, tenho um carro este mês, mas se agora uma série nova, então mas eu vou comprar aquilo, portanto, não é? Portanto, a ilusão, portanto, da lotaria, do totoloto, portanto, do totobola, portanto, atenção, não sou contra isso, não é? Estamos só a conversar, estamos a dialogar, mas são ilusões, não é? Portanto, que nós vamos ter, não é? Portanto, o dinheiro faz falta, o dinheiro é preciso, não é? Portanto, se não fosse preciso, Deus não tinha criado essa, portanto, agora,
tudo que é exagero, não é? Portanto, ou a má prática, é que é, portanto, complicado para todos nós. Porque todos nós sabemos, portanto, podemos ter uma mala muito grande, uma cómoda muito grande, portanto, um barco enorme, portanto, cheio de divisas, mas nós não os levamos, fica cá tudo, porque ninguém leva cheques para descontar do outro lado, porque não há instituições bancárias. Portanto, então, é o princípio ativo. Então, como estamos a dizer, há um elemento que permanece no ser consciente e que já se libertou da persona, ou seja, da criatura física. É o princípio ativo e inteligente de sua origem, ou seja, ele não deixa de trazer em si, portanto, o espírito, as particularidades que o caracterizam como um indivíduo espiritual, mantendo aspectos que o identificam conquistados portanto, em vidas passadas. É verdade, meus amigos, todos nós que aqui estamos somos um reflexo. Todos nós somos um reflexo do nosso passado. Todos nós temos uma maleta de viagem que antes de chegarmos a casa carregou essa maleta. E até hoje, portanto, agora utiliza-se muito a mochila, portanto, ou aquelas pastilhas ou tricol, vamos imaginar que é esse tipo de maleta. Uns trazem uma mochila maior, outra mais pequenina. Não? É assim, as nossas maletas são assim. Uns carregam mais, outros carregam menos, outros assim. Então, não tenhamos dúvidas. Todos nós hoje somos o reflexo do que vemos ontem. Seremos amanhã o reflexo das ações que hoje todos nós estamos comprometidos. Portanto, estamos exercitando. Cada um por si. Porque a vida de cada um não é igual à do outro. O pensamento de cada um não é igual ao do outro. A consciência de um não é igual à consciência do outro. A análise das coisas não é igual àquilo que o outro analisa. Aquilo que um vê não é a mesma coisa que o outro está a ver. Diferente. Aquilo que um fala não é a mesma coisa que o outro vai falar. Lá diz o velho ditado, quem conta um conto aumenta um ponto. Não é? Portanto, então é assim, portanto. Convém salientar que, do ponto de vista consciente, tudo quanto o espírito conquista no campo da inteligência e da moral está sempre submetido às leis divinas na consciência, aprendendo a cumpri-las e a amá-las. A mesma coisa que exercitou Paulo quando deixou de ser Saulo. Começou a exercitar uma nova atividade. Uma nova forma de pensar, uma nova forma de ser, uma nova forma de agir. Daí, o ter bebido na fonte todo aquele conhecimento que Jesus houvera trazido, o cristianismo nascente. Bebendo precisamente no deserto, na companhia dos amigos, que foram incansáveis. Lembrando mais tarde Gamaliel, portanto, o fariseu, o doutor da lei, portanto, que era amigo e que se tornou amigo, para que ele pudesse impulsionar sua vida precisamente de progresso, de evolução, e tornar-se um dos verdadeiros apóstolos de Jesus, o apóstolo das gentes, o apóstolo dos gentios. Gentios era aquele tipo de povo a que ninguém queria ir. Ninguém queria caminhar para lá, porque eram travessos, eram avessos, portanto, aos conselhos, às diretrizes nobres. E Paulo caminhou até lá, aos povos difíceis, para converter, precisamente, para ensinar, para passar os ensinos de Jesus. E isso é tão gratificante, essa tomada de consciência, que todos nós devemos beber precisamente nessa fonte, precisamente, que é Paulo. Porque Paulo, para nós, é um exemplo. Para todos nós. Espíritas, não espíritas. Paulo é um exemplo daquele que mudou precisamente o seu estado consciente. De negativo para positivo. E tomando conhecimento da sua liberdade. Eu sou livre. Mas utilizava o seu livre-arbítrio quando se tornou Paulo de uma forma consciente, tinha consciência da forma como exercia o seu livre-arbítrio, sem ofensa, sem temor, sem malcrença, mas precisamente por amor.
Os espíritos que já alcançaram o estado de vivência consciente são profundamente habilidosos em conhecer, compreender e executar as leis de Deus. Vou repetir. Os espíritos que já alcançaram o estado de vivência consciente, portanto, que vivem de forma consciente perante as leis, portanto, que os regem, as leis da natureza e a respeitabilidade, são profundamente habilidosos em conhecer, porque se empenharam em conhecer todas as leis, portanto, que nos regem, compreender todas essas leis, portanto, à qual nós estamos inseridos, e as que moram dentro deles mesmos, e executar precisamente essas mesmas leis pelo livre-arbítrio. O espírito de Lázaro exemplifica que o dever é o aguilhão da consciência e guardião da probidade interior. Estando inscritas na consciência as leis de Deus, só serão lidas e compreendidas quando o livre-arbítrio estiver ao serviço do dever. Então, quando nós passamos a entender, portanto, que é o livre-arbítrio, colocarmos ao serviço, portanto, do dever, nós passamos a entender, portanto, passaremos a compreender precisamente essas leis. Até lá, vamos procurando, portanto, não é? Gatinhar, portanto, para podermos entrar, precisamente, todos nós, nessa perspectiva. Então, o ser consciente adquire autonomia sobre si mesmo à medida que o seu amor ao cumprimento do dever cresce e se desenvolve, ganhando o discernimento para arbitrar sobre sua vida com base nas leis da justiça, amor e caridade, levando ao comportamento consciente. Isto é tão interessante, é tão bom, portanto, aos nossos ouvidos, e é tão agradável, que se vai tornar mais agradável quando nós começarmos a praticar. Todos nós, queridos amigos. Todos nós. A questão 631 do Livro dos Espíritos diz assim: o homem tem por si mesmo meios de distinguir o bem do mal? Sim, quando crê em Deus e de facto quer saber porque Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. É tão importante esta resposta, não é? Que nos leva precisamente a tomar consciência dessa mesma resposta e a buscarmos e a entendermos as leis que moram dentro de cada um de nós. Analisemos os tempos recuados, por exemplo, da formação do globo. O movimento das placas tectónicas se formaram para dar oportunidade ao surgimento dos primeiros seres do planeta, os chamados micro-organismos. Destacaram-se entre os pujantes processos evolutivos e mais tarde se deu lugar aos seres da Era Jurássica, não é? Portanto, os dinossauros, aqueles animais muito grandes. Mas estamos a ver, portanto, isto é para nós compararmos, desde as primeiras existências até chegar precisamente àquele período de tempo. E os amigos dizem, portanto, que esse período, portanto, da época Jurássica, vai mais ou menos entre 200 a 144 milhões de anos. Foi ontem. Foi ontem. Já fechou um olho, abriu o outro, portanto, e a coisa passou-se assim. Não é? Portanto, e nós chegámos ao estado, portanto, tem que chegarmos. Então, vejamos o processo desses micro-organismos até que chegou ao ponto, não é? Portanto, da época Jurássica, portanto, é que vieram aqueles animais gigantescos e que teve o seu período de duração, mais ou menos, portanto, à época, portanto, de 60 milhões de anos atrás. Dá para nós compararmos, para nós analisarmos há quanto tempo, nós não fazemos a conta, há quanto tempo nós, quando atingimos o estado nominal, que não vai há muito tempo, não é? Portanto, estamos fazendo essa viagem de progresso, de evolução e tomando consciência de quem somos. Por que habitamos aqui? Com que finalidade? Por onde passamos? O que é que nós realizamos?
Quando se deu a extinção dos grandes animais da Terra, esta recebeu nova roupagem, a Terra. Portanto, são as transformações, não é? Vamos tomando consciência de. E nós vamos colaborando. Uns de forma consciente e outros não tão de forma consciente. Mas nós somos os obreiros de Deus. Nós somos os co-criadores com Deus. Deus se serve de nós para nós podermos ajudar precisamente à transformação da Terra para que ela se torne um mundo melhor. Somos nós que estamos colaborando precisamente para a regeneração do planeta. Quando nós, na vida material, decidimos, por exemplo, alugar uma casa, é tão importante que nós vamos fazer um contrato de arrendamento com o senhorio, não é? E depois tem lá uma cláusula que diz assim: no dia em que sair, tem que deixar a casa como a encontrou. Nós vivemos numa casa alugada. Todos nós. O planeta é uma nossa casa alugada. É a nossa escola. E no nosso contrato de arrendamento diz lá: tem que deixar a casa como a encontrou. Limpinha, asseadinha, higienizada. Porque se não deixar assim, portanto, ele vai, mas volta. Para quê? Precisamente para se assear a sua indumentária, tornar-se belo ou bela, portanto, moralmente, para depois deixar a casa como a encontrou. Faz parte do contrato de arrendamento. Ninguém se livra da terra sem que pague o último cêntimo, diz Jesus. Contrato de arrendamento. A última dúvida. A última questão. Então ninguém se livra precisamente disso. Vale a pena nós pensarmos. Eis que chega o homem, trazendo em si o cerne da inteligência como padrões da sua evolução moral, conquistando os patamares mais elevados da cadeia de evolução do planeta. Avançando primeiro entre os habitantes das cavernas, porque passamos por lá, se lembrarmos a história, não é? Nós vamos ver, portanto, todos os períodos, portanto, do Paleolítico, do Mesolítico, portanto, aqueles períodos por onde nós passamos. Então, conquistando os patamares mais elevados da cadeia evolutiva do planeta, onde obtém a segurança para sair e deslocar-se nos difíceis níveis da geografia. Portanto, vivemos nas cavernas, nos fomos preparando, atravessámos todo aquele período da pré-história, começámos a construir nossos lares, nossas habitações em estacas à face do rio, aprendemos a conviver de forma violenta, portanto, matando para nos alimentarmos, até que fomos ganhando consciência, noção, e fomos aprendendo a viver precisamente num estado que é tão gratificante para todos nós, em família, num agregado familiar. Isso deu trabalho, não é? Após a era da sobrevivência, que podemos classificar até os povos egípcios, os mais adiantados, portanto, que surgiram à face do planeta, o ser avança em todos os pontos do globo, adquirindo profunda cultura e expressão do pensamento elevado. Sócrates e Platão, que já haviam conquistado o progresso, clarificam o proscênio da Terra, portanto, ou o palco da Terra, não é? Ensinando o homem a pensar de onde viemos, o que fazemos aqui, quem somos. Reflexionavam, portanto, estes filósofos antigos, habitantes da Grécia. Com Jesus, o homem entende a lei do cosmos, o relacionamento. Somos viajores do cosmos e fomos criados precisamente com uma finalidade, para nos relacionarmos uns com os outros. Sozinho, ninguém vai a lado algum. Todos nós temos que caminhar dando a mão a alguém para que caminhe connosco.
os espíritos da luz, os espíritos do trabalho, as falanges amigas de Maria Santíssima, do bondoso Bezerra e de tantos outros, de Eurípides Barçanufo e de tantos outros, que atingiram um patamar evolutivo gigantesco como espíritos. Eles continuam no nosso órgão. Fazer o quê? Ajudando, dando-nos as mãos. E eles podiam, não é? Ter avançado, mas não. Eles pediram precisamente para ficar connosco, para nos ajudarem a fazer esta travessia da dificuldade, que faz parte do progresso de cada um. E transforma a sua visão como antes nunca havia alcançado, embora muitos ainda não encontrassem a essência do amor de Jesus, nem tão pouco o entendimento do pensar de Sócrates. Pesa sobre o comportamento do ser, portanto, do nosso espírito, a sombra de se ignorar e não conseguir manter a coerência entre si, manter a consciência entre pensamento, sentimento e existência. Nós abordávamos precisamente esta questão na última quarta-feira, portanto, da nossa aula. Portanto, quando falávamos, dizendo, portanto, que nós temos dificuldade, precisamente quando pensamos, de manter o pensamento fixo em algo, sem deixar que ele escape, sem deixar que ele fuja. Muitas das vezes nós estamos orando e quando damos por nós, portanto, estamos a pensar noutra coisa qualquer. Já nos esquecemos do que estávamos a orar. Mas muitas vezes nós estamos a refletir em algo e quando damos fé nós já estamos a pensar noutra coisa. Porquê? Porque o nosso pensamento salta, portanto, pela falta de hábito, não é? Do pensar, do sentir, portanto, e da existência, portanto, de fazer essa conjugação, portanto, para aclarar precisamente as nossas ideias. A tarefa codificadora de Allan Kardec surge como uma grande síntese do pensamento de Sócrates, que leva o homem a agir conforme a consciência e a vivência dos ensinamentos de Jesus, em que o Espiritismo foi capaz de dar às criaturas a noção da verdadeira vida. O cristianismo redivivo. O Espiritismo é o cristianismo, tal e qual como Jesus trouxe, portanto, à sua época. Não tínhamos dúvida. Não estamos a puxar a base para a nossa sardinha, não. Portanto, estamos a dizer a realidade. Porque o cristianismo, portanto, promulgado pelo amor de Jesus, não é precisamente aquele que Jesus trouxe, porque foi adulterado por muitas igrejas, pelo ser humano. E aquilo que o cristianismo tem é aquilo que nós observamos aqui. Consciência e vivência dos ensinos de Jesus. Se repararmos Jesus à época, falou tudo quanto a doutrina espírita explica agora. Tudo. Com todos os pontos, com todas as vírgulas. Está lá tudo. Há quem diga assim, mas Jesus não falou precisamente das obsessões. Jesus não falou da mediunidade. Diz assim, mas nós passamos ao lado do Evangelho. A cura dos leprosos, a cura do paralítico. Não é? O falar, portanto, com os demónios, que não são mais nem menos que os espíritos há bons e menos bons. Os daimon, portanto, os demónios, a quem é atribuído, portanto, como se fosse Deus que tivesse criado alguém como só para nos atazanar. Não. Os demóniozinhos somos nós. Nós é que somos os demónios. Nós é que matamos, violentamos, violamos, roubamos, nos tornamos corruptos ou não. Somos nós. Partimos para o outro lado e vamos exatamente continuar na mesma senda. Até despertarmos a nossa consciência, até entendermos o que é o nosso livre-arbítrio, que não quer dizer libertinagem, quer dizer respeito. Posso fazer tudo? Posso. Mas depois existem as consequências, não é? Se faz urgente no meio espírita a adoção de um novo padrão de comportamento no qual chamamos de comportamento consciente, para conquistarmos a humanidade regenerada. Já estou a voltar, portanto, aqui para o nosso meio, não é? Portanto, para o meio espírito. Jesus assegurou que a árvore boa não pode dar bons frutos. Que a árvore boa pode dar bons frutos e a má maus frutos. Conhecendo nós a árvore pelo fruto. Muito bem. Que fruto é esse, senão o fruto da nossa consciência?
Nossa consciência, nós dizemos às vezes quando confessamos, portanto, todos nós temos uma árvore gigantesca, frondosa, linda, belíssima, que é a nossa consciência. Todos nós. Que deve dirigir todas as nossas ações, pensamentos e sentimentos. É a nossa consciência. Nos transformando em espíritos conscientes, conforme verificámos na questão 631 que lemos há instantes. Então, o encontro terapêutico de Jesus com Pilatos nos revela o testemunho consciente, onde encontramos 3 símbolos muito importantes. Naquela presença, portanto, de Jesus, portanto, da consciência, do livre-arbítrio, do entendimento e do sentimento e da verdade. Então, vamos ver. O primeiro símbolo é o povo. O primeiro símbolo. Naquele encontro de Jesus com Pilatos, que representa a opinião pública. Quem foi que julgou Jesus? Além de Pilatos, foi a opinião pública, foi o povo. Que escolheu um, Barrabás, em detrimento do outro. Então, ele, que é o embaixador da verdade, estava ali sendo julgado e condenado pela opinião pública. O segundo símbolo é o poder real diante do poder temporal. O poder real, qual era o poder real? Era Jesus, o Rei Sol, ali, ante o poder temporal. Portanto, que era o poder, portanto, de Pilatos, que logo mais, portanto, o iria perder. Ele, que era a voz da consciência divina diante de Pilatos, o poder temporal, submeteu-se humilde e sereno aos desígnios da lei romana e ao jugo da tradição mosaica. E o terceiro símbolo foi a comparação com Barrabás e a sua libertação. Então, a voz da verdade calou-se para ouvir as considerações da ignorância, escolhendo o povo, portanto, Barrabás. Ora, escuta, no entanto, a pergunta de Pilatos, que é a verdade. Jesus silencia. Como iriam entender a verdade? Esta passagem nos convida a refletir sobre o que é verdadeiramente passar pelo testemunho, o que é a humildade em silenciarmos. Isto tem a ver com a consciência, com o livre-arbítrio, com o conhecer, portanto, quem era, portanto, Barrabás, quem era, portanto, Pilatos, aquilo que necessitavam e que eram, na realidade, espíritos ainda enfermos a necessitar de amparo e de uma lição, portanto, gigantesca. Então, silenciarmos o que é? É o momento quando não entramos em competição com as opiniões alheias representadas pelo povo. É o momento quando não entramos em combate com o poder instituído pelos diplomas, pelas cátedras académicas ou materialismo dominante. Para nós silenciarmos. É o momento quando não nos desalentamos contra os crimes por meio de acusações das injúrias representadas pela simbologia de Barrabás. O povo. Não é? Este testemunho, que é silencioso, intransferível e individual, não pode ser pronunciado, e ao selo, é porque em verdade o Espírito ainda não está no âmbito do testemunho, pois ainda busca defender-se e justificar-se. Então ele não sabe, portanto, qual é o momento, portanto, em que deve falar ou deve calar. Então muitas das vezes fala, portanto, muito rapidamente, e depois nós dizemos assim, já falei, não devia, mas já falei. Não é? Então, o silenciar é isto. Podemos às vezes, portanto, estar com razão e o outro, então a melhor forma é manter, portanto, a serenidade e a questão que lá vai. Não é? Toda essa convicção nos dá o quê? Serenidade. O silêncio interior, a certeza de que vale mais compreender e considerar que o momento de testemunho é a grande lição. O silêncio. A consciência do que é o silêncio. Do que é a forma de comportamento. Jesus, no momento de testemunho, permaneceu incólume, erguido pela força da verdade, consciente. Nós que somos apenas seus aprendizes, jamais deveremos querer fugir desse exemplo vivificador. Ou seja, se ele é o caminho a seguir,
Se ele é a verdade, portanto, se ele é a luz, então só temos que seguir o exemplo. Não tenhamos medo, portanto, de copiar. Porque não vamos ser importunados por isso. Quanto ao sentimento da verdade e da convicção em nosso coração, façamos como o Mestre nos ensinou. E no silêncio da nossa própria serenidade, por estarmos ocupados no trabalho do bem, quando ouvirmos a pergunta das vozes egoístas de fora para dentro, silenciemos. Nós começamos o nosso trabalho da noite, dizer que todos nós ouvimos, portanto, estas vozes de alerta, não é? Portanto, e muitas das vezes, portanto, ouvimos mais as vozes de forma negativa do que as vozes de forma positiva. Os nossos benfeitores espirituais, aqueles que nos acompanham, o nosso espírito protetor, o nosso anjo guardião, tem uma voz muito pequenina, portanto, pequenina no aspecto de não ser, portanto, destituído de evolução. Não, assim, uma voz assim um pouco audível, assim, uma espécie de sussurro, que quem tiver dificuldade, portanto, em escutar, portanto, não ouve. Portanto, tem que estar muito atento, portanto, para ouvir. Mas a outra, não é? Aquela que gargalha, aquela que tem risos estridentes, aquela que nos conclama, portanto, a prática de menor, essa é aquela que nós ouvimos. Porque às vezes não é aquela que nos dá jeito para, não é? Então vejamos. E no silêncio da nossa própria serenidade, por estarmos ocupados no trabalho do bem, quando ouvirmos a pergunta das vozes egoístas de fora para dentro, silenciemos e agradeçamos o testemunho. Então, estamos realmente servindo à verdade de forma consciente. Ouvindo essas vozes alerta para o nosso bem, tomando decisões acertadas, precisamente para as nossas vidas, não entrando em desaforo, em desequilíbrio, em emoções desordenadas, e tomando consciência, na realidade, de quem nós somos. Com que finalidade aqui nos encontramos? E, acima de tudo, que todos nós somos amados por Deus. Todos nós somos filhos de Deus, todos. Os que estamos aqui e os que estão lá fora. Nós não somos mais do que aquele, portanto, que possa ser o maior criminoso à face da terra. O maior violador à face da terra. Porque se ele hoje é, amanhã ele vai deixar de ser. E se nós hoje não somos, nós não lembramos, neste momento, o que já fomos. Mas, por certo, não é? Estamos procurando nos esclarecermos para nos tornarmos melhores. Mas todos nós temos passado. Todos nós. Por isso, quando às vezes afinamos assim, mas aquele tem um passado assim, mas aquela tem um passado assim. Não é? Então vamos silenciar, olhar para dentro de nós assim. E eu? Quem fui? Na outra, e na outra, e na outra. Olha, mas antes já não vou tão longe. Quem fui nesta? Antes de eu chegar aqui. Os amigos da vida maior dizem-nos assim, todos nós, em algum ponto somos refratários. Todos nós nos equivocamos. Todos nós nos equivocamos. Em algum ponto. Mas chega uma altura em que não temos outra hipótese. Deus vai condescendendo, vai nos colocando, dando oportunidades para que nós possamos aprender a utilizar o nosso livre-arbítrio. Quando nós não temos essa capacidade, Ele nos manda buscar, Ele nos busca no sítio onde nós possamos estar. Caídos à face da terra, caídos no umbral, portanto, seja onde for, Ele envia, portanto, os seus propósitos. Aquele necessita de ajuda, aquela necessita de amparo. Então eles vão lá, vão levantar. Mas eu não quero estar aqui, eu quero, não tem bem. Eu quero continuar prosseguindo, quero continuar, não é? Portanto, causando a enfermidade naquele, naquela e no outro. Pois, meu amigo, não é, mas esta é a hora do seu despertar para a luz, é na hora de você encetar uma nova viagem. Porque não fomos criados para isso. Então, começa a haver, portanto, o despertar, a tomada de consciência. E a partir daí começa a abrir, portanto, as comportas do ser para tomar consciência do que é o seu livre-arbítrio, do que é a sua consciência, que ela mora lá. Mas ninguém me ama
Amamos nós. Mas ninguém me quer, amaremos nós. Mas ninguém me ajuda, ajudamos nós. Então eles despertam, não é? Queridos amigos, são reflexões para nós pensarmos. Também, a codificação espírita é gigantesca, precisamente nos seus 5 volumes, precisamente para que nós possamos discernir e aprender o que é a consciência. Vale a pena nós lermos. A codificação espírita é o cristianismo redivivo trazido por Jesus. Nós não temos outra estrela gigantesca que nos conduz, que nos orienta, que nos guia, a não ser Jesus. Não temos. Não temos. Vamos aproveitar. Vamos amar a vida. Vamos gostar de nós, amarmos, respeitarmos. Porque nós só saberemos amar e respeitar o outro quando nós nos respeitarmos em primeiro lugar a nós e amarmos a nós. Porque é quando nós nos identificamos e sabemos o que é amar. Aquele que ama, liberta, abre mão de, seja em que circunstância for, no lugar que estiver, seja no lar, seja no casal, seja no namorado, seja quem for. Aquele que ama, liberta, quer que o outro esteja bem, seja com o A, com o António, com a Margarida, com o Manuel, seja com quem for. Não está hoje, está amanhã. Não está amanhã, está depois. Nunca por nunca utilizar a violência, porque julgamos que vamos antecipar, que vamos remediar as coisas, que tudo vai acabar e vamos causando precisamente um transtorno grandioso para as nossas vidas, que nós não sabemos quantos séculos vão demorar, portanto, de reencarnações sucessivas até acertarmos o passo. E depois é tão bom nós sabermos que as nossas vidas são feitas de encontros, de desencontros e de reencontros novamente. Então vale a pena. Então muita paz para todos. Vamos orar. Vamos procurar encerrar os nossos olhos, quem assim quiser, quem assim pretender, quem não quiser pode estar com os abertos. Mas sem cerrarmos os olhos, nós estamos olhando para dentro. Estamos permitindo que a nossa mente, que os nossos pensamentos, embora estejamos fisicamente aqui, portanto, eles possam viajar. Para melhor, portanto, nós entendermos como podemos e devemos fazer, vamos imaginar a figura excelsa de Jesus. Vamos olhar, por exemplo, como se estivéssemos olhando para um quadro e vendo Jesus. Vamos colocá-lo na nossa tela mental, no nosso pensamento. Vamos imaginar Jesus caminhando ao longo de um lago que costumava frequentar. Vamos imaginar uma árvore frondosa, repleta de frutos maduros, ou daqueles que por lá caminham possam alimentar-se desses frutos maduros. No entanto, ao vislumbrarmos Jesus, possamos sentir que de um outro alimento nós necessitamos. Desses frutos que moram precisamente na nossa consciência, que foram lá colocados, que abordamos ao longo dos momentos em que conversamos na noite presente. Esses frutos são as pedras de toque para a nossa caminhada, para o nosso progresso, para a nossa evolução. Vamos fazer um esforço para que eles possam amadurecer, tornar-se úteis, agradáveis, possam precisamente tornar-se sãos visíveis e possam tornar-se ações pelas nossas mãos.
pelos nossos pés caminhando, ajudando, auxiliando todos aqueles que possam operar-se, mas acima de tudo pelos nossos pensamentos. E na noite de hoje, Senhor, utilizando a nossa linguagem como forma de pensar, permita, Jesus, que te possamos agradecer o amparo a nossos irmãos desencarnados que se fazem presentes, que nos vieram visitar, nossos irmãos necessitados, mas também nossos irmãos das escolas, nossos irmãos que nos auxiliam, nossos queridos mentores. Permita, Senhor, que na noite de hoje a sua luz se faça e cada um possa entender de forma consciente a melhor forma, Senhor, para dar um propósito novo às suas vidas. Te pedimos, Jesus, para os nossos irmãos encarnados, presentes, para os ausentes, para que possam receber, na medida do possível, o amparo necessário para as suas vidas, para os seus lares. Muito obrigado, Jesus. Seja connosco, Senhor.